Estamos aqui para apresentar o nosso projeto final, uma área de posicionamento. Eu, Sidney, aplicado nosso grupo de 5 pessoas. Eu, Sidney, Luiz Cardoso, Michael, Cristiano César e eu. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte estrutural do projeto. A estrutura que contém todo o projeto. Ele é composto por um motor de indução trifásico, a troca de movimento, um CLP, que é a parte de memória do projeto, IHM, que é a interface homem-máquina, e uma bancada, a estrutura mesmo, que é acoplado nele, que acopla os equipamentos, que acopla o encoder, os mancais, a função trapezoidal, e só passar agora a palavra para os outros, que vão explicar de modo geral cada equipamento. Bom, o imersor de frequência, ele surgiu com a finalidade de auxiliar nas indústrias de hoje em dia. O imersor de frequência, ele é capaz de pegar, se a alimentação dele, você pega alimento com 220 monofase, para você conseguir manobrar um motor de indução trifásica. Como ele gera isso? É um circuito intermediário que tem dentro dele, ele pega essa alimentação, converte para corrente contínua, filtra esse sinal, depois os GPTs chaveam essa tensão, permitindo a alimentação do motor e pode manobrar ele controlando a velocidade. Essa é a forma de saída do inversor de frequência, como ela sai, né? Aqui é a forma senoide, e aqui essa aqui é a forma que ela sai do inversor. O inversor de frequência tem a finalidade de controlar a velocidade do motor em várias aplicações. Você pode aplicar um inversor de frequência em indústrias, empresas de têxteis, alimentícia. Você controlar a velocidade do motor. Você tem uma velocidade X, uma saída de frequência X. Você vai lá, programa, vai nos parâmetros de liberação dele, na IHM, e programa da forma que você queira que ele trabalhe na saída dele com a alimentação do motor. Aí o próximo, seu. Há um bloco, né, de interface da IHM, né, que permite o usuário, os parâmetros. Esse modelo aqui que nós colocamos da IHM, você tem uma função a mais, que não é no nosso caso, mas permite você fazer uma conexão de longa distância. Tem esses terminais do lado aí e o resistor de terminação e os 10 de indicação de parâmetros, dos parâmetros que você vai executar no decorrer da sua operação. Aqui é uma aplicação do inversor de frequência, né? Pode ser aplicado no motor de bombas, uma chave, parte direta, um contator, um inversor, um disjuntor. Bom, vou estar falando agora sobre o motor elétrico. O motor elétrico é uma máquina destinada a converter energia elétrica em mecânica. O motor trifásico, que é o externado, é mais utilizado porque a grande maioria das redes de distribuição são feitas com corrente alternada. As principais partes do motor trifásico são as seguintes: o estator, que é a parte fixa, e o rotor, que é a parte móvel. Né? O estator é formado por chapas ferromagnéticas isoladas e empilhadas entre si. O estator encontra os enrolamentos, que são enrolados, no caso do motor, são 3 enrolamentos, defasados em 180 graus um do outro. O rotor é constituído por um núcleo ferromagnético, também laminado. No rotor encontramos condutores paralelos, nos quais são produzidas correntes alternadas, geradas pelas bobinas do estator. Aqui está um motor aberto, né? Aqui está a parte do estator, aqui é o rotor e aqui o estator. O motor utilizado no projeto é um motor trifásico Weber de um CV. Bom, é responsável por apresentar um componente muito importante do nosso trabalho, que é o encoder. O encoder é um aparelho ele é usado para monitorar movimentos lineares ou angulares. Esse encoder é usado em todo tipo de aplicação que necessita de um monitoramento preciso de movimento. Ele é usado em eixos de motores para controlar a velocidade do motor. Ele é usado
Ele é usado em linhas de geradores, porque o gerador necessita de gerador síncrono, né? A frequência dele é diretamente proporcional à velocidade dele. Ele é usado em braços mecânicos de robôs para monitorar, porque precisa ser muito preciso mesmo. E pode passar. Como que o encoder funciona? O encoder, internamente, ele possui um disco perfurado, que você pode chamar de janelas abertas ou janelas fechadas. E de um lado, possui um emissor de luz infravermelha. Essa luz é jogada em direção ao receptor. Esse receptor é sensível a essa luz. Ele é um resistor sensível à luz. Ele só conduz quando a luz encosta nele. Quando esse encoder entra em movimento, por um momento ele interrompe a luz, e em outro momento ele permite que a luz passe. No momento que essa luz passa e encosta no receptor, ele joga uma tensão para fora, que eu chamo de pulso. E esse pulso pode ser, tem a tensão de 24 volts no nosso caso, mas se você alimentar o encoder com 5 volts, no caso do nosso encoder, ele pode ser alimentado de 5 a 28 volts. A tensão de saída vai ser exatamente a mesma tensão que você alimentou ele. E esse exemplo aqui é o do disco dele, né? Você pode ver uma janela aberta e janela fechada, janela aberta e fechada. E essa janela aqui é a janela do ponto zero do encoder, janela Z chamada. E aquele é o circuito que dá apoio a esse LED e esse receptor. Pode passar. O encoder incremental, diferente do encoder básico que eu acabei de explicar, o encoder básico você consegue informar velocidade, posição. Esse encoder incremental ele tem uma diferença, além de ter todas as funções do encoder básico, ele consegue informar também a direção que ele está rodando. Como que ele faz isso? Ele possui mais de um receptor e mais de um emissor. E o disco dele possui furos com uma defasagem de 90 graus uma em relação à outra. Aqui você pode ver os canais, aqui é o canal A, o canal B e o Z. O canal A, você pode ver que quando estiver em sentido horário de rotação, o canal A vai estar sempre adiantado em relação ao B, 90 graus. E quando estiver em sentido anti-horário, o canal B estará sempre adiantado em relação ao A. Dessa forma, com esse sistema, o programa na qual o encoder está ligado consegue saber a direção que ele estava dando. E o canal Z seria dar apenas um pulso por volta, porque é a posição zero. Ele pode ser usado na programação também, mas no nosso caso a gente não usou ele na programação, a gente usou apenas para ver a quantidade de pulsos que